senhores, maninhos e maninhas, está começando mais um Lezeira Podcast. Nós vamos falar de um assunto que eu amo, você sabe, empreendedorismo. Pessoas que metem a cara, como diz o Caboclo, e conquistam o seu espaço, faz da sua trajetória sucesso. E hoje eu tenho a honra de ter um parceirão, um grande amigo aqui, criador do grupo City, Alexandre Maninhos. Beleza, pessoal? Gostou da apresentação? Valeu. Alegria, me vendeu energia. 100%, né? Já vendi 100%. O Alexandre, vocês sabem, nós somos parceiros. E eu pedi para ele vir aqui hoje com a gente para contar um pouco dessa história que não é fácil ser empreendedor neste país, ser empresário nesse país. E eu começo pelo começo. Conta a história que tu morava no kitnet. Nós temos uma história em comum. Nós morávamos em kitnets. Morava em kitnet Eu também, morei né? em kitnet. O meu era tão pequenininho que quando eu comprei uma vez um frigobar, para beber água, eu tinha que empurrar o frigobar, eu tinha que empurrar a cama, abrir o frigobar, pegar a água, fechar e empurrar a cama de volta. Eita. Mal cabia eu. Uma vez levei uma namorada que ela chegou lá, ela disse, tu mora aqui. Eu disse, tchau, meu amor, pra ti. Você não é a mulher da minha vida. Porque o amor é na dor e no fedor. É verdade. É, né? E quando o ambiente é pequeno, Oh! tudo se engrandece. Tu é arquiteto, né, Alexandre? Não, eu sou corretor de imóveis. Corretor de imóvel. Corretor de imóveis e empreendedor, né? Conta pra mim o começo. E essa história do kitnet é verdade? É verdade. Tu morava num kitnet gitinho mesmo? Eu morava no kitnet ali próximo da Constantino Neri, próximo da Arena da Amazônia, né? Na época que eu comecei na corretagem. E nunca esqueço que tinha a história que eu te contei, que tinham 10 baldes, né? Que toda vez que chovia eu já sabia onde eram as goteiras do kitnet, né? E eu nunca esqueço do valor, que era de R$380. E o meu tinha era meses que eu 150. não conseguia pagar. O meu era 150, eu não conseguia pagar. Porra, então o meu era de luxo, né? O teu era um duplex. Não era um kitnet, era um loft. Uma vez, quando eu morei numa outra, porque eu fui estúdio. morar num apartamento, aí um arquiteto foi lá e disse, Márcio, você mora num loft. Aí uma vez, a gente muito doido, eu com a minha prima por aí nas festas, e aí perguntaram de mim, tu mora onde? Ah, eu moro não sei aonde e tal. Falei, como é o teu apartamento? Eu disse, só um minuto. Eu liguei para ele de madrugada. O arquiteto, eu disse, como é o nome mesmo onde eu moro? Ele, Loft. Foi quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, Loft. Kitnet É a chique. forma requintada de falar kitnet. E aí, Os arquitetos vão me matar, meu Deus. fora as dificuldades de morar no kitnet, fora do balde, que mais assim que tu traz assim de lembrança do kitnet? Cara, o kitnet... Eu ele me lembro muito das remete reflexões. ele me remete muito a um início, né? Na verdade, assim, eu costumo falar para todo mundo que me acompanha, que está junto de mim, né, nas nossas empresas do grupo, que todas as vezes que a gente vai iniciar um projeto na nossa vida, a gente nunca tem que estar... a gente nunca tem que pensar que será fácil, né? A gente sempre tem que entender que barreiras vão ser precisas ser superadas, né? Que dificuldades, principalmente no início, elas sempre vão existir, né? E mesmo superando essas barreiras iniciais, as demais sempre existirão, virão novas barreiras, né? E só se mantém no mercado, seja em qualquer atividade, qualquer ramo que for, aquele empreendedor, aquele empresário que pensa de uma maneira diferente, que pensa de uma maneira inovadora, né? Prova disso, não só eu, né? Mas você me mostrou aqui algo totalmente inovador. O que você está fazendo é inovador, né? E requer, obviamente, investimento, requer dedicação, perseverança. Muita né? dedicação. São palavras que são usuais, né? Que são comuns na vida de um empreendedor, principalmente no nosso país. Resiliência é uma palavra também que Resiliência, segue todo verdade, empreendedor. verdade. Alexandre, tu chegava a desenhar, montar uma estratégia quando estava ali no kitnet? O que tu pensava? Por exemplo, eu ficava dizendo para mim mesmo, assim, para eu mesmo, eu dizia assim, calma, cara, isso aqui é uma passagem, é um aprendizado. Aí eu escrevia no guardanapo os meus sonhos, eu escrevia 10 pontos, e aí eu consegui realizar todos, porque você consegue ter uma visão. Eu tinha muito nítido para mim que a vida, e até hoje eu tenho essa nitidez, a vida é feita de fases. Então, a gente não pode buscar nada como se a gente
quisesse alcançar amanhã, da noite para o dia. Né? A vida ela é um processo construtivo. Né? A vida é um processo construtivo e, dependendo das suas ações, ele pode ser evolutivo. Né? E isso sempre foi muito claro dentro de mim, sabe? Que existiria uma fase onde eu plantaria uma semente, né? Eu tinha a ciência de que eu estava adentrando no mercado que eu nunca tinha vivido, que é o mercado de vendas. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Eu era funcionário público antes de me tornar corretor. Estava ali acomodado, vamos dizer assim. Era um bom outro sentido. Ambiente, né? Era uma salário no outra, final do mês, tá né? bacana. Salve os funcionários públicos, mas era um outro ambiente, era uma outra pegada, né? E quando eu entrei no mercado da corretagem, realmente é assustador no início, né? Porque mas tu muda, desculpa te interromper, mas tu vira corretor mesmo sendo funcionário público, foi fazer um curso de corretor, é isso? Foi. Na realidade, assim, eu tinha um primo, né? Ele ainda está no mercado, que gerenciava uma empresa, uma imobiliária no mercado de Manaus, né? E aí a minha mãe leu um anúncio no jornal da época, onde dizia corretor, comissões contrata-se corretor, comissões a partir de R$10 mil. E aí ela se empolgou mais do que eu, né? E aí viu que era a empresa que meu primo atuava, e aí sugeriu para que eu fosse. Olha aí, o teu primo está ganhando bem, tu tá fica rico, aqui sem fazer nada. Tá rico. Tá rico. Tá rico, e a gente aqui passando fome. E aí, e aí ela ligou para ele muito receptivo, né? Disse, não, pode mandar ele vir aqui e tudo mais, que a gente conversa. E aí eu fui, né? Rapaz, parecia a Bolsa de Valores, quando eu entrei na empresa. Era muito corretor, e gente, todo mundo muito alinhado, né? Naquela época, 2009, era o auge do mercado imobiliário aqui em Manaus, né? Então, todo mundo tinha um padrão de vestimenta, né? E isso foi muito impactante para mim, né? Só que assim, era um mercado que estava relativamente iniciando, né? Apesar da corretagem ser uma profissão muito antiga, mas de fato o boom imobiliário no Brasil ocorreu na década 2000, né? Então a profissão de corretor de imóveis ela realmente começou a ser evidenciada, a crescer a partir dos anos 2000, né? Então, todo mundo que estava atuando no mercado meio que era a primeira experiência em vendas. E tu está nesse momento do mercado. também. E eu entro nesse momento, né? Então, assim, gerente, não existia pauta de treinamento, não existia algo de fato profissionalizado, né? Era tipo, senta aí, está aqui o telefone, está aqui uma lista de cliente, passa o dia ligando e vê o que acontece. Era venda raiz. Eu passava, tipo, minha orelha doía no final do dia de tanto telefone que eu ficava no meu ouvido, né? E quando tu vai trabalhar com teu primo, é isso? Ele era gerente da empresa, eu entro na equipe dele, tu fica né? Quanto tempo até falar, agora eu entendi melhor? Cara, 3 meses, 6? Como eu te falei, no início nada é fácil, eu acredito que na tua profissão também deve ter sido tudo, algo parecido como é que funciona isso. Da mesma forma. Nada na vida é fácil, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, no início, a corretagem, eu também sempre falo isso para todo mundo lá na empresa, todas as vezes que você começa na corretagem, você precisa estar ciente de que vai existir um deserto, vai existir um período em que você vai precisar conhecer o mercado, que você vai precisar criar a tua carteira de clientes, né? Ao ponto de chegar em determinado momento que você vai começar assim a ter as tuas vendas, que você vai começar a ter as tuas indicações, que as coisas vão acontecer, fluir de maneira mais fácil, né? No início, não vou negar, no início eu vendi um imóvel um mês depois que eu entrei em outubro de 2009. E foi uma 2009. Festa. Minha primeira comissão. Aí vamos lá, só para tu entender. Minha mãe vê o anúncio, né? Contrata-se corretor, comissões a partir de 10 mil. Eu, funcionário público, vou para a corretagem.
em outubro de 2009. Em novembro de 2009, eu vendo meu primeiro imóvel. É uma venda muito fácil, porque eu vendi para um familiar. Então, putz, não foi venda, né? Então, mas vamos lá. Vendi um imóvel, fui receber a comissão. R$10 mil em espécie. Caraca, mano. E aí eu disse, puta, o anúncio é verdadeiro. O anúncio é verdadeiro, brother. O anúncio é verdadeiro. Eu vou estudar mais. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pedi exoneração da prefeitura. Caramba. E fui trabalhar integralmente como corretor. Só que não tinham me dito que essa venda que eu tinha feito não seria constante, né? E aí, cara, logo depois passei 5 meses sem vender. 5 meses, né? E aí foi quando realmente eu tive grandes dificuldades de me manter, né? Tanto na profissão como na minha vida pessoal, né? Aí entra a história do kitnet, que eu tinha meses, R$380, mas tinha meses que eu não conseguia efetuar o pagamento, né? Tinha dias que eu não tinha condições de fazer nenhuma refeição, que eu acho que é muito o que acontece na vida quando você lê algumas biografias aí, né? Você consegue, muitas das vezes, identificar histórias semelhantes. Não são parecidas, não são iguais, mas são semelhantes, né? As dificuldades iniciais que eu acho que todo mundo passa, né? Eu acho que não é uma prerrogativa minha isso. E é um período legal para você entender, amadurecer, e a porrada faz você ficar também casca grossa, faz você buscar mais conhecimento, faz você se esforçar mais. Sim. Aí vai de cada um, né? Tem um que escolhe assim, minha vida acabou, estou com 5 meses que eu não vendo nada. E outros já pensam, eu estou há 5 meses sem vender, bicho. Agora que eu vou procurar empreendimento para vender. Tá na hora de vender. Né? Então, a vida é feita de escolhas. Já deu. Já aí, cara, tu fica quanto tempo como corretor trabalhando para os outros? Então, a minha fase atuando como corretor, eu sou corretor de imóveis até hoje, né? Tenho meu Cresce, graças a Deus, e sinto muito orgulho de ser corretor de imóveis, né? Mas atuando realmente como corretor, eu atuei em 2009, 10 e 11. Então, eu atuei 3 anos. 2009 foi em 3 meses somente do ano, né? Outubro, novembro, dezembro. Não teve nenhuma experiência praticamente, a não ser a venda do meu primeiro imóvel. 2010 foi um ano de muita dificuldade e também de muito aprendizado, obviamente. 2011 eu desencantei. Foi o ano que eu vendi realmente muitos imóveis dentro da empresa, né? Fiz muitas transações imobiliárias e foi aonde realmente eu entendi que era a minha profissão, né? Que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, né? E aí as primeiras ideias para criar a tua própria empresa? Ainda está longe. Ainda está longe. Tá. Eu nunca tive, de verdade, quando eu entrei na profissão, eu nunca tive a pretensão de ter uma empresa. Né? Por quê? Porque eu entendia que aonde eu estava me satisfazia. Em que sentido? Né? Não é que eu nunca tive ambição. Estou ganhando bem, né? Tá bacana. Não é que eu nunca tive ambição. Ambição ela é sadia, ganância não. Né? Eu não tinha ganância, eu não queria tirar ninguém do lugar aonde aquela pessoa estava. Né? E nunca tive a pretensão de verdade, de coração, e você me conhece, sabe como eu sou sincero, nunca tive a pretensão de ter uma operação minha mesmo. Porque, mais uma vez, aonde eu estava, eu entendia que a marca tinha uma credibilidade surreal no mercado da época, as condições de negócios que eram me oferecidas dentro da empresa me satisfaziam, me geravam novos negócios, né? As ferramentas que eram me dadas realmente me capacitavam para gerar novos negócios. A apatia que vocês tinham no mercado tudo já certo. tinha uma carteira de cliente que já dava uma... E aí eu fui convidado por essa empresa, em 2012, para assumir uma gerência, né? Corretor, e aí para quem não sabe, galera, corretor ele é um profissional autônomo, ele é um prestador de serviço, né? Então ele, na maioria das empresas, ele não é um funcionário de carteira assinada, ele não é sob o regime de CLT, né? Então ele é um profissional autônomo, como um contador como um médico quando não tem
vínculo empregatício dentro do seu consultório, ele é um empresário, ele é um empreendedor, né? O corretor, ele é o dono de uma microempresa, que é a empresa dele, né? E aí, quando eu fui convidado para ser gerente, também é da mesma forma, né? A única coisa é que o gerente ele começa a ganhar sobre a equipe, né? Então, não é sobre as vendas somente dele, mas sobre as vendas... Ele passa a ser o diretor daquela equipe ali, né? Isso, ele monta uma pequena empresa dentro de uma maior, né? Que é a imobiliária. E assim fiz, e aí aí foi quando eu tive a oportunidade de começar a criar algumas inovações, né? Algumas sacadinhas eu tive em relação, por exemplo, e começou a ter a questão do marketing multinível na época. O marketing multinível começou a ser falado no Brasil em grande escala. Aí tu isso pensou, em 2012, como é que eu trago 2013. Isso? Como é que eu adapto isso ao mercado imobiliário, à minha realidade, né? E aí eu li algumas histórias, algumas biografias, né, e que me motivaram bastante, que me esclareceram algumas linhas de raciocínio. E aí eu fiz a proposta para 5 bons corretores que eu tinha na época, né, para que eles contratassem novos corretores, né. Eu não teria contato com esses corretores seriam deles, né. Mas, sobre todas as vendas desses corretores, da minha parte, que eu seria o gerente oficial da empresa, mas da minha parte, eles teriam, da minha gerência, 70% seria destinado para esses corretores que eu coloquei como uma espécie de subgerente, gerente trainee, né? E 30% eu ficaria somente. Então, tu acabou tendo uma sacada para escalar mais aí. Eu fiz meio que uma... Escalou. Escalei, coloquei uma espécie de pirâmide. Mas uma pirâmide que existia realmente, né? Que todo mundo realmente... que a ponta não saía prejudicada. Todo mundo ganhou. Sim, todo mundo ganhou. Cara, que bacana isso. Eu cheguei a ter, como gerente dessa empresa, sendo gerente só, quase 100 corretores. Tinha corretor que eu nem conhecia. Mas era o meu corretor. Mas te agradecia pela venda. Aí tu orientava, tu era meio que o coach desses primeiros, né? Isso, eu orientava os 5 gerentes, os meus gerentes, meus coordenadores, né? Para facilitar o entendimento. E eles tinham os corretores dele, né? Alexandre, aproveitar aqui que a gente está batendo esse papo aqui sobre esse empreendedorismo, sobre essas sacadas, né? Eu, na minha experiência, por exemplo, eu gosto de ler muito, porque lendo, às vezes, você tem uns insights, ou assistindo um filme de empreendedorismo sobre uma empresa e tal, lendo biografia, caramba, eu estou passando por isso. O que tu utiliza assim, para deixar para a galera uma sacada legal? Como é que a pessoa consegue ter uma sacada legal? Que métodos que tu utiliza para isso? Cara, eu acho que a mente ela é uma constante máquina que não pode ficar ociosa, né? Então, você sempre tem que estar em busca de novas informações, obter novos conhecimentos. Provocando a mente, Provocando a mente, né? Então, assim, a corretagem, apesar de ser uma profissão regulamentada, ela ainda sofre com a questão de não ter, de fato, uma academia, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje faculdades já, né, em técnico em transações imobiliárias, né? Mas não é ainda aquilo que nós, profissionais do mercado, gostaríamos, né? De fato, uma academia com uma ementa muito, muito boa, né? Com uma prática, grade curricular, realmente, que colocasse profissionais de excelência no mercado, né? O corretor de imóveis ele tem que ir em busca das informações, né? E isso é um método muito legal para quem... Você não pode ficar parado. Corretor de imóveis não é só aquele profissional que abre e fecha a porta. Corretor de imóveis não é aquele profissional que leva o cliente só para ver o empreendimento. Não. Quem pensa dessa forma tende a sucumbir, a sumir do mercado, né? Corretor de imóveis ele tem que ir obter conhecimento sobre diversas áreas, né? O corretor é psicólogo, o corretor ele é um administrador, né? Ele é tem que amigo saber, do cliente. O corretor é um amigo, o corretor tem que ler as fofocas, porque ele pode
está atendendo... Ser beneficiado. Pode rodar alguma conversa nesse sentido. Cara, ó, né? Então, tem uma história que eu sempre brinco nos encontros lá, é que depois eu vou falar sobre, vou te perguntar sobre a galera hoje pode filmar o próprio imóvel e o vendedor, o corretor pode utilizar disso. Mas antes, eu quero te comentar aqui que a mulher ela sempre dá a palavra final, né? O cara vai comprar um carro, ele chega todo empolgado, a mulher diz, não gostei da cor, acabou. O cara fica louco para tentar. A mesma coisa, eu brinco, que tem uns apartamentos, a coisa mais linda lá na Ponta Negra, um exemplo, que aqui é um ponto turístico, e aí o corretor está seco para vender aquele, que a comissão vai ser boa, o cliente quer comprar, ele já foi visitar e, nesse dia, ele já vai para fechar, ele resolve levar a esposa. certo. E a esposa chega lá e diz, não sei, mas essa varanda... E aí ele acaba perdendo a venda, não é? Sim, passei diversas vezes por isso. Cara, e aí? Conta pra gente, cara. Qual é a saída? É possível, se não perder essa venda? A gente costuma dizer para os nossos corretores, na verdade, isso é meio que. E vice-versa, rapidinho, porque às vezes o homem não quer sim, também, sim. né? Às vezes nem é nem o casal, é o filho, é a sogra, é o cunhado, enfim. Então tem a compra de um imóvel, ela na maioria das vezes ela nunca é feita de forma unilateral. Não é uma tomada de decisão única, né, isolada. A compra de um imóvel pelo valor do bem, ele na maioria das vezes é um comitê de decisão, né? É um comitê de decisão. E o desafio está na identificação de quem é o tomador da decisão. Esse é o desafio, né? Isso e é uma por sacada isso, legal. E aí tem várias técnicas, né? Tem cliente visual, né? Tem cliente que se eu não tiver, por exemplo, um apartamento decorado, uma casa modelo, a venda não acontece porque ele quer entrar, ele quer tocar no móvel, né? Então, isso tem muito significado dentro do mercado imobiliário, né? Então, muitas das vezes, você tem aquele cliente que você vai levar ele para conhecer e tu consegue já preparar, vamos dizer, o ambiente para aquele perfil de cliente? É isso? Então, aí o primeiro movimento que a gente instrui o corretor a fazer é sempre tentar fazer o primeiro atendimento num local neutro, né? Em que sentido? Um exemplo, dentro da empresa que ele trabalha, né? Por quê? Entendi. Porque ele convida o cliente, né, para fazer essa primeira abordagem, que a gente chama de uma entrevista, né? Aí o corretor começa a entender quais são os quereres, as necessidades do cliente e qual é o perfil dele. Porque né? o corretor tem cliente que ali... fecha imóvel sem visitar. Porque mas o cara tem tem cliente 30 que visita casas, 10 né? imóveis. O corretor tem 30 casas. Sim. E aí, isso que tu está me falando ele vai lá e aí o teu corretor pode dizer, peraí, eu tenho 5 que vai atender ele, não as 30. É isso? Sim. Ah, entendi. O papel do corretor é justamente de um facilitador, né? Nessa busca. Porque imagina, o cliente, ele é uma parte leiga do assunto, né? Imagina você comprando um imóvel sem uma assessoria de um corretor de imóveis, né? Além de gerar para você uma eventual vulnerabilidade, ou seja, quem é que está me atendendo? Esse imóvel é onde? Quem é que está lá no imóvel? Né? Quais são as condições? Será que o imóvel realmente está documentado? Será que o imóvel é, de fato, da pessoa que está vendendo? Né? E o tempo que você gastaria, né, visitando vários imóveis que não te agradariam? Então, o corretor, o profissional, corretor de imóveis, ele serve justamente para facilitar essa vida, essa tua busca, né? Então, ele te entende, ele faz essa leitura do cliente e ele seleciona os imóveis que, na visão dele, de fato te atenderiam. Legal tu falar disso, porque fica... Esse é o sentido da profissão. É a responsabilidade de quem
é da área, né? Já viu aquele meme? Não é profissional, não se mete, não. É verdade. Né? Alexandre, eu falei antes sobre a facilidade hoje que o cara pode filmar o imóvel ali, o próprio corretor faz um videozinho, ou a empresa digital, faz. Era digital, cara. Bora falar sobre isso. A era da informação. Como a tua empresa... Aliás, depois a gente vai voltar à criação da empresa, mas rapidamente, assim, só para a galera entender, aproveitando essa deixa aí de ter um corretor, como é que tu trabalha isso hoje? Porque o corretor pode ir lá filmar o teu corretor e como é que tu orienta esse cliente a procurar vocês no mundo digital? Porque é muito... falando aqui... É muito bonito quando você filma, mas às vezes você vai lá na casa e não é aquela beleza toda, né? Ninguém filma documento de casa, né? Não. O cara filma a área ali construída. Filma o que é vendável. Na maioria das vezes. Como é que vocês atuam hoje nesse mercado do digital? Marcinho, assim, a gente tem as nossas plataformas, né? As nossas redes sociais, né? Que... Posso falar qual é? Lógico. Pronto. Eu vou pedir para o Richard abrir aqui. E, como eu falei no começo, o Alexandre é meu parceiro e ele teve aqui a hombridade de vir aqui para compartilhar as ideias dele, como é que ele trabalha nesse mercado hoje. E eu fiquei muito agradecido. E a gente vai abrir, sim, aqui o site. Show. Vai abrir o Instagram. O Instagram, né? Hoje é a rede social... City House Construções. City House Construções é uma das minhas empresas, das empresas do grupo. Né? E então, tem para o Richard achar outra... Hoje, só para o pessoal de casa que tá assistindo entender. Hoje, o Grupo City é composto de 4 empresas. Né? Então, fala hoje, para gente. A gente tem a City Imobiliária, que foi a primeira empresa que eu fundei, né, em 2015, e já chego nela. A gente tem a City House Construções, né, que hoje é uma grande operação. A imobiliária também é uma grande operação, mas a City House ela vem crescendo diariamente, né, que é a operação de construções de casas personalizadas. Isso tem encantado muitos clientes, tá? Porque a gente trabalha muito na personalização, personificação, tá? Vocês constroem do jeito que o cliente quer. Do jeito que o cliente quer. A gente tem a City Home Design, tá? Que é uma operação ainda muito embrionária, mas graças a Deus a gente vem aí entregando alguns projetos bem bacanas, que é a fabricação de móveis planejados. Né? Então tu constrói, tu monta essa casa, já deixa ela pronta, e tu também é imobiliária. É isso. Caramba, que legal. Além dessas 3 empresas, a gente tem participação societária num escritório de arquitetura, que é a ISO Arquitetura, né, junto com 2 arquitetas, beijo para elas aí, que é a Anne Bindá e a Hanna Oliveira, tá? Excelentes profissionais, excelentes arquitetos, fazem coisas surreais aí, magníficas, de verdade, o cliente fica muito satisfeito com o atendimento lá na ISO. E a ideia, então, dessas 4 empresas é justamente o quê? O corretor fazer esse primeiro atendimento, né? Definir, por exemplo, eu vou fazer aqui todo o circuito, tá? O corretor define o melhor local do terreno, onde o cliente quer construir, onde o cliente quer morar, o melhor condomínio, ou o logradouro público mesmo, rua pública. Depois disso, o cliente contrata a City House, né? Contratando a City House, que ele contrata, ele não compra planta conosco, tá? Então, isso tem que ficar muito, assim, muito claro. A gente não vende planta, a gente não vende imóvel, a gente vende o desenvolvimento e execução de um projeto. Então, o cliente ele contrata uma área que nós vamos construir futuramente para ele. O que terá dentro dessa área vai ser desenvolvido, dessa área construída, vai ser desenvolvido em 6 mãos. As 2 mãos do cliente, da Hanna e da Anne, que são as minhas sócias arquitetas. Então, as meninas vão desenvolver, junto com o cliente, dentro daquela área que ele nos contratou, toda a planta, com as melhores soluções, com os melhores espaços, dentro da necessidade do cliente. Então, nenhuma planta nossa é igual à outra. Nenhum dos projetos nossos é igual ao outro. Olha, eu faço algumas promessas que é tipo assim, nunca mais vou construir nada, porque a pessoa tem umas dores de cabeça. Então, você facilita essa vida, né, dessa criatura. Você cuida de todo o processo de construção,
de obra mesmo, né? Porque Isso. as pessoas hoje estão muito querendo tudo para ontem, né? A ansiedade, o mundo do jeito que a gente está vivendo. Então, o que tu acabou de mostrar para a gente é que nas plataformas do Grupo City, ele encontra todo o caminho para ter já Isso. toda para que o sonho dele possa Sim. ser realizado, esteja pronto, vamos Sim. dizer assim. E porque assim, lá o cliente consegue escolher a melhor posição, né, a melhor localização de moradia, né, para ele. E, obviamente, o corretor aí tem esse papel de intermediador, escolher os melhores preços, né, custo-benefício. Depois ele contrata a City House, define a metragem. Em seguida, a gente entrega a ISO Arquitetura, então ele é atendido pelo escritório, pelo nosso escritório de arquitetura, para desenvolver todo esse projeto, fachada, planta, etc. Depois, a City House executa essa obra, executa esse projeto, né? A gente tem uma equipe de 6 engenheiros, tá? Então, além de entre colaboradores diretos e indiretos, já ultrapassamos 200 pessoas, então é muita gente envolvida na operação, desde pedreiros, serventes, ajudantes, carpinteiros, ferreiros, vidraceiros, gesseiros, enfim. Então, tem muita gente envolvida hoje na empresa, tá? E, ao final, quando a casa está sendo entregue, o cliente ele pode, sim, conversar conosco sobre toda a questão de interiores, onde a gente vai tratar com ele, juntamente com ele, toda a questão dos móveis planejados. Alexandre, qual é o prazo entre eu chegar com um terreno e você fazer todo esse processo? Beleza, boa pergunta. Vamos lá. A gente, hoje, 90% das nossas obras, elas são através do financiamento, aquisição de terreno e construção. E esse financiamento, o único banco que oferece ele ao mercado se chama Caixa Econômica Federal. Tá? Bom, naturalmente, quando a gente tem aí envolvido uma entidade pública, um banco público, né, a gente precisa ter a ciência de que a gente tem um rito, que a gente tem um processo, né, a seguir. E a empresa ela não constrói de forma irresponsável. A empresa não executa a obra que não seja regularizada, né? Então, a gente tem um rito, né, uma liturgia, digamos, para seguir. E essa instrução é dada tanto para quem está comprando, né, o nosso cliente, e, eventualmente, quando o cliente não tem o terreno, né, e ele precisa do terreno, obviamente, para construir, a gente tem todo um tato, né, toda uma paciência de explicar essa liturgia, esse rito, para quem está vendendo o terreno. Né? Porque, às vezes, o vendedor do terreno ele quer receber amanhã. Só que esse amanhã, e aí ele diz não para esse modelo de operação, e aí daqui a um ano eu passo na frente do terreno dele e ainda está a plaquinha dele lá, vende-se. Ou seja, ele já poderia ter recebido, já poderia ter viabilizado essa rentabilidade para ele, da venda desse terreno, estou falando do vendedor, né? E por uma sensação de que demoraria para ele receber, ele acaba dizendo não. Então, e aí passa-se muito tempo e acaba não vendendo o imóvel. Eu tenho o rito da Caixa Econômica. Tem o rito da Caixa Econômica. Aí só para você Que prazo é? Aí só para você entender. Como eu não vendo imóvel, como eu não vendo planta pré-definida, a gente tem um processo construtivo, né, de desenvolvimento. Geralmente, em média, o cliente aí toma um mês para desenvolver, junto com as meninas, junto com a Hanna e com a Anne, o projeto arquitetônico. Né? Discussão de planta, tira a parede daqui, coloca para colar, quero um closet, quero um quarto maior, quero uma área gourmet, enfim. E discussão de fachada. Né? Então, o cliente escolhe a fachada, desenvolve a fachada, coloca os elementos arquitetônicos que ele acha interessantes, agradáveis esteticamente para ele. Eu quero uma fachada mais rústica, mais contemporânea, mais moderna, mais clássica, mais industrial, né? Como é um pouco aqui o teu estúdio. Então, essas discussões demandam tempo, é natural. Né? E o cliente tem que estar consciente de que ele está construindo a casa dele. Né? É a casa dele, não é a minha, é a dele. Né? Então, tem que ter... 3 meses, imagina tem que ter casa. paciência. Né? A ansiedade eu sei que é grande, mas tem que ter paciência. Em média, a gente perde aí um mês, tá, para desenvolver o projeto. Certo.
Desenvolvido o projeto, a gente envia para o condomínio, se o terreno for em um condomínio. Por quê? Porque dentro do todo condomínio tem um regimento interno, né? Tem uma assembleia, hora para construir, né? Então, e aí ele precisa aprovar, né? O condomínio a gente não pode adentrar simplesmente ir adentrando e construir. Não, precisa aprovar o projeto. Aprovou o projeto no condomínio, aí eu tenho que entrar com um processo no Implurb, na prefeitura, para emissão do alvará de construção, tá? Esse é um dos pontos que mais irrita o cliente, devido à demora, né? Infelizmente, não vou falar infelizmente, tá? Vou falar o contrário. Felizmente, o mercado da construção civil aqui em Manaus tem crescido muito. Isso é um ponto muito positivo, tá? Todavia, o órgão público que fiscaliza e que aprova e que emite o alvará, né, está, de certa forma, pelo que eu tenho percebido, de uma certa maneira sobrecarregado, né? Então, os processos de alvará têm relativamente sido um pouco mais demorados. Quanto tá? tempo? 1 mês e meio, por aí. Aí eu tenho, então, tá? 1 mês da Caixa, mais 1 mês... Vou pôr Isso. 2 ali. Não, 1 mês projeto, 1 mês e meio prefeitura, tá? E eu ainda tenho mais 1 mês Caixa. Tá, eu tenho 3 meses 3 e meio. meses e antes meio. de construir. Eu gosto de colocar 4, tá? Para que eu tenha uma obra legalizada, uma obra já com um contrato da Caixa de fato assinado, né? O crédito já correto para o cliente, tá? E o alvará na mão e o contrato da Caixa assinado, no caso de financiamento, né? A gente tem um prazo aí eu gosto de colocar um prazo sempre padrão de 12 meses. 12 meses, tá? Tem alguns colegas aí no mercado que, na tentativa da venda, colocam aí 6, 7 meses. Eu não trabalho com esse prazo, porque construir não é você colocar, e eu tenho falado muito isso, construir não é você colocar tijolo em cima de tijolo. E eu aprendi isso mesmo não sendo engenheiro, tá? Eu não sou engenheiro, como te falei no início, sou corretor de imóveis e empreendedor, mas tenho uma equipe de 6 engenheiros que validam toda a operação da empresa. Inclusive, você conhece alguns deles. Labi, que é o nosso diretor de engenharia, é um puta de um profissional, né? Já construiu mais de 415 mil metros quadrados aí de área aqui no estado do Amazonas. Eu falo os meninos, os engenheiros, eles são muito cientes, e eu acho isso muito legal lá no grupo, da responsabilidade da entrega. Eles levam muito a sério isso, do foco deles na qualidade desse produto que eles entregam. E tem uma coisa que você que quer construir tem que ter essa sacada de entender que a nossa região são 6 meses de chuva e 6 meses de calor. Aí o cara quer construir em 5 meses no período de chuva ou de transição. Então, tem esses fatores que, muitas das vezes, a pessoa quer só vender e não atenta para isso. E, além disso, né, as pessoas... Eu sempre brinco assim... quando eu concreto uma laje ou quando eu concreto uma fundação... o concreto é uma química, ele precisa da liga, ele precisa de tempo, né, para ele curar, para ele, o coitado, realmente conseguir segurar a casa, né? Tem gente que concreta num dia, no outro dia já está construindo a casa. Daqui a pouco a casa está com fissuras, com patologias. Está morando numa casa nova, com a casa tendo problema. Daqui a pouco está com patologias, está com vícios de obra. Por quê? Porque não foram respeitados alguns prazos, né, que a literatura, né, e eu converso muito com os engenheiros da empresa, obviamente sou muito envolvido com toda a nossa operação, e a gente vai realmente... Eu tenho uma visão hoje totalmente diferente da visão que eu tinha antes de ter a construtora. É aquela história, né, Alexandre? Antes de criticar alguém, procure saber a história dela, né? Com certeza. E cada um na sua. Com eu certeza. quero saber mais da tua história, voltando lá. Qual é o momento da virada? Fui gerente, depois fui convidado pela mesma empresa para ser superintendente, ou seja,
eu já tinha 10 gerentes. Para né, quem não sabia nada na de minha imobiliária. base, para o corretor que ficava, e eu nem comentei isso, eu ficava ali, o meu local de prospecção, né, de abordagem de clientes, além das ligações, eu ia muito para a esquina ali de João Batista com a João Valério, onde hoje é a Caixa Econômica, uma agência, antes era o CCAA, né? E eu ficava lá panfletando, tentando pegar um cliente, né, convidá-lo para algum evento que a imobiliária estivesse fazendo. Então eu saí de lá hoje, graças a Deus, aí fruto de muito esforço, de muita batalha. Nada veio de graça. Eu quero saber a né? virada. Bora. Peraí, virada. Agora eu quero fazer minha empresa. Que a galera que fica aí esperando a gente, fica curiosa. Mano, peraí, qual é o momento? Ele foi demitido ou pegou a indenização? Não. Conta. Não. Assim, a empresa, então, que eu estava, ela começou a entrar num cenário de crise, né? Então, crise financeira mesmo, crise financeira e administrativa, né? E eu tinha já era uma espécie de diretor, né? Apesar de não ser sócio, mas tinha já um cargo alto dentro da empresa. E eu tinha uma gratidão muito grande por todas as oportunidades. Veja, eu comecei como corretor na empresa, né? Depois passei para gerente a convite da empresa. Depois passei para superintendente a convite da empresa, né? Então, eu tinha um sentimento de gratidão, que eu acho que hoje, inclusive, falta um pouco no mercado, né? No ser humano, na realidade. Eu estou com saudade dessa palavra. Gratidão, né? E eu tinha uma gratidão muito grande pelos donos da empresa, né? E só que eu comecei a perceber, né, e não só eu, mas todas as pessoas que atuavam dentro da empresa, que algo estava errado, né, em termos de finanças, em termos administrativos, né? Algo vai estourar. E aí, para resumir a história, para não ser muito longa, eu tinha um recurso, né, que eu tinha economizado, e eu fiz a proposta de montar uma imobiliária. A minha proposta foi essa para eles, né? Eu tinha, mais uma vez, o sentimento de gratidão, não queria deixá-los na mão, né? Então, eu propus fazer uma imobiliária onde seria um CNPJ diferente, eu administraria, eu tomaria conta do setor financeiro, a empresa seria minha, né? Sendo que eu iria lançar numa espécie de franquia, eu pagaria um royalty para eles sobre todas as vendas que a minha empresa fizesse. Para mim, na minha visão na época, era muito positivo. Por quê? Porque eu já nasceria grande, né? Ou seja, eu já iria nascer debaixo desse chafariz deles, né? Eles eram, de fato, a marca era muito já tinha muitos clientes, né? Muito visível no mercado da época, né? E para eles seria muito interessante porque eles venderiam a ideia de capilaridade, de expansão, e isso, obviamente, para qualquer empresa é muito bacana, né? Você vender essa ideia de expansão, né? E a minha proposta foi essa, né? Só que aí eu tive uma contraproposta de não montar empresa nenhuma, mas de me tornar sócio deles, o que não fez sentido para mim, naturalmente. Mas depois houve uma contraproposta deles de que eles iriam me dar parte da empresa deles, né, para eu ficar na empresa, né? E aí eu não quis assinar nenhum papel, graças a Deus, não assinei, disse que eu aceitaria ficar, contanto que eu ficasse responsável pelo pagamento das comissões dos meus corretores da época, né? Assumindo, então, o setor financeiro deles, né? Então, eu não era sócio, né? Não aceitei ser sócio oficialmente. Só aceitou a responsabilidade mas de repassar a grana. Eu ficaria à frente do financeiro, né? E aí eu comecei a observar que a empresa, de fato, não tinha mais condições de se permanecer por conta do rombo financeiro, né? Era muito alto o rombo financeiro. Só que o dinheiro caía na conta e sumia, devido a empréstimos, a cheques emitidos estavam no mercado. Enfim, era realmente meio surreal, meio louco, sabe? Para não perder corretor, eu comecei a pagar do meu dinheiro. Lembra do 130, do dinheiro que eu economizei? Era 130, tá, gente? 130 mil. Não, mas é legal falar isso.
e que eu achava que nunca iam terminar. Eu acho legal falar disso, sabe, Alexandre? Porque muita gente fala 130 e fez o que tu fez. Tem gente que queima 200 e fica assim, se perguntando, porra, para onde foi o dinheiro, né, cara? E olha a oportunidade. E assim aí eu como gastei. eu vejo pessoas com 50 mil dar uma virada, Uma guinada na vida, né? Eu comecei com 10 mil, que não paga uma câmera. Verdade. E eu fui fazendo o que eu podia. E hoje a gente está construindo, ampliando. Mas vive isso, né? Eu vivo isso. Mas é aquele sentimento de responsabilidade, sim, sabe? Eu tinha Prioridade é pagar quem trabalha comigo e o outro investimento, o meu é o último. Sim. Aliás, o empreendedor tem que ter essa consciência. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. E aí tu pega esses 130, é legal falar sobre número. Eu pego esses 130 e para que não perdesse corretor, porque a empresa que nós estava mais uma vez atrasando esse comissionamento, esse pagamento, ao invés da empresa pagar, eu pagava do meu bolso o corretor. E aí a empresa já não devia mais o corretor, a empresa me devia. Né? Tu assumiu esse? Meu Porque Deus. eu achava que 130 mil nunca ia terminar. Foram 2 meses. Aí acabou o dinheiro. Acabou o meu dinheiro. Caraca, que eu achava mano. que eu nunca ia... que eu era milionário, um sheik árabe, dono de uma... Então, 2 meses aí foram embora. Ficou, como diz no interior, pireco. Pronto. Né? E aí me desesperei, mas lembrei de um amigo meu, né? que na época éramos muito próximos, e aí eu me lembrei que ele tinha me dito há uns 2 meses atrás, desse momento, que ele estava esperando receber um valor, ele é advogado, né? Até hoje exerce a função, o exercício, e ele tinha defendido uma ação e ganho, onde ele ia ganhar um dinheiro surreal, que ele nem saberia como ia gastar, e tinha me revelado que ele, se ele já tivesse dinheiro, ele investiria em mim, para montar uma imobiliária e ser meu sócio, né? Porque ele sabia de toda a minha história, da onde eu tinha vindo e até onde eu tinha chegado, né? E eu me lembrei dessa conversa, liguei para ele e graças a Deus ele no outro dia iria receber, né? Pô, tu ligou na data certa, antes que o cara torrasse. No outro dia ele ia receber a primeira parcela. E ele se propôs, né, mesmo não conhecendo o mercado imobiliário, né, ele era advogado e administrador, ele se propôs a entrar nesse projeto junto comigo, né, e a gente, aí foi que nasceu a City, no dia 15 de março de 2015. Eita, chegamos aonde eu queria. Mas olha só, Alexandre, eu estava aqui fazendo uma reflexionada. E é engraçado, né, cara, como Deus manda naqueles momentos. Por que ele não mandou, por exemplo, quando tu estava no kitnet? Porque tu não tinha experiência. Não estava preparado. Não estava preparado. É isso que eu troco ideia com a galera aqui. Às vezes o cara reclama pra caramba da vida. Mano, mas para aí, bicho. Tu tá preparado para isso? Né? É tipo... eu, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, eu tive um pai e uma mãe que sempre, a vida toda eles diziam, guarda um pouquinho, pensa no teu futuro, pensa. Então, eu sempre pegava um bocadinho, comprava. Eu tenho equipamentos aqui que eu comprei há 12 anos atrás. E eu ia comprando, parcelava 6 vezes, 1 ano, pagava, guardava, comprava. Eu tenho um microfone que não está aqui agora, mas eu comprei esse microfone em 2009, comprei em 2010, o meu primeiro show no teatro. Eu guardo esse microfone. Então, assim, já usamos ele aqui. Olha que coincidência. Nem existia ainda essa loucura toda e eu tenho esse microfone teu. Mas de ser agradecido pelo que você está vivendo ali. Que bom que eu estou levando porrada agora, que isso vai me ajudar em alguma coisa lá na frente, né? Sabe Com aquele certeza. livro aleatório que tu lê? Em algum momento da tua vida tu vai lembrar dessa história, né? Sim. E isso, a gente troca essa ideia, eu e o Alexandre aqui, para, de alguma forma, eu espero chegar até você, de que se você está aí
reclamando que não teve sorte na vida, aí eu conversava com Deus e dizia, Deus, eu sei que vai chegar a minha hora, mas dá para dar uma amenizada? Uhum. Tipo... É isso, né? E você se manter firme, né? E você... existe um filósofo e pensador que eu gosto muito, sigo as redes sociais dele, sempre que posso, estou ouvindo Cortella. Cortella. São amigos. Conhece, né? São amigos, né? Karnal gosto muito também, tá? Mas Cortella, assim, para mim é fenomenal. Olha, né? vou te dizer. Imagine, como? Ele tem aquele sotaque maravilhoso. E Cortella diz o seguinte: faça o melhor que você puder dentro das condições que você tiver. Porque quando você tiver condições melhores, você fará melhor ainda. Né? Então, se você... porque se você... Às vezes as pessoas não fazem porque elas gostariam de estar em ambiente... Para fazer, elas gostariam de estar em ambientes melhores. Né? E aí elas não avançam. Elas não avançam. Né? Certamente, para você ter toda essa tua estrutura, você precisou começar com um microfone. Foi. E fez o melhor dentro das condições que tinha naquele momento. Né? E hoje você faz melhor ainda, porque as condições são melhores. Né? Então, mas para chegar até aqui, foi aquele microfone que deu o start inicial. É verdade. Antes da gente falar de números, que eu quero saber muito hoje, como é que é o Grupo City, uma palavra que eu queria que tu me falasse. Medo, o que representa para ti? Medo. Medo representa superação. Eu tenho que superá-lo. Eu não posso parar nele. Né? Então, medo sempre existe. Na verdade, medo, não diria medo, eu diria receio. Né? Então, esse receio é bom, medo não. Né? Receio te faz olhar 1, 2, 3 vezes, criar cenários diversos, né? Cenário positivo, cenário mediano, cenário catastrófico, né? E se isso acontecer, como é que eu vou superar isso? E se for uma empresa, se for um cenário estável? Beleza. E se for um cenário catastrófico, eu tenho que estar preparado para ele. Né? Eu tenho que estar preparado para esse cenário também. O empresário ele tem que estar preparado tanto para o cenário positivo quanto para o cenário negativo. Né? Tem que preparar a sua empresa para isso. Alexandre, então, esse receio ele é válido e é superável, né? Na medida em que você se planeja. Você não pode deixar esse medo de travar, né? Mais ou menos não, isso. Ele não me trava. Eu li um livro, por isso que eu te perguntei, e eu estava querendo lembrar o nome dele aqui, por isso que eu entrei aqui rapidinho, que livro é O Mais Esperto que o Diabo. Quem ainda não leu esse livro, Napoleão Hill, cara, leia, porque você vai entender que o diabo é o medo, tá? Você é o diabo. O medo está dentro de ti. Você cria isso, né? Sim. E ele fala de alguns medos que todos nós temos. O medo de passar fome, o medo de ficar pobre, o medo de morrer. São medos que são comuns a todos. Mas quando você consegue dominar isso, ou entender isso, esses medos passam a ser seu parceiro. Sim. Né? Eu poderia não ter feito nada. Poderia continuar lá de casa, gravando ali a minha merenda. Mas o fato de dizer assim, eu não quero passar dificuldade, me fez trabalhar mais. Né? Sim. E esse medo, que especificamente na tua área, e você sentiu muito quando passou 5 meses sem vender, da primeira venda para a segunda. Como é que hoje o corretor pode trabalhar isso? Então, hoje é um mercado, isso é fato, é um mercado totalmente diferente do mercado que eu atuei como corretor de imóveis, né? Isso precisa também ser deixado muito claro, né? Antes a gente trabalhava com listas segmentadas, listas frias que a gente chama, né? A gente ligava para 100 pessoas,
recebia 99 nãos e um talvez, né? 99 Era essa a proporção? 99 esporros no Tô ouvido. ocupado, fica enchendo o saco. Vou entrar com uma ação, tira meu nome dessa lista, blá, 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 blá. Hoje é diferente, né? Hoje, a era digital, a era da informação, a era do conteúdo, né? O cliente ele não busca, numa primeira ótica, ele não busca comprar um imóvel. Ele é despertado esse interesse nele na medida em que você gera conteúdo, né? Essa é a grande sacada, essa é a grande questão. Né? O imóvel é uma isca hoje, né? O conteúdo, ele acaba sendo essa isca. O imóvel, ele é a consequência de um bom relacionamento, né? Quando você gera um conteúdo, você gera um bom relacionamento. As pessoas, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta agora. Sim ou não? As pessoas às vezes te encontram na rua é como se elas fossem as melhores amigas suas e muitas das vezes você nem as conhece. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você gera, pelo teu conteúdo, você gera uma aproximação a elas que muitas das vezes você não sabe, mas está dentro delas, né? E aí entra, eu acredito que entra o fato de quando eu estou vendo uma casa ou um apartamento que passou para mim e quando eu vejo que é um corretor ou uma imobiliária que eu conheço, me dá um certo conforto. Segurança. Me dá segurança. Tipo, caramba, olha que legal, essa casa aqui é da City. Uhum. Isso me dá um conforto, porque vem toda a história que você já passou aqui, da credibilidade, de jogar limpo com o cliente, né? Ser sincero com ele, aberto com ele, dos prazos, da entrega, da qualidade. E isso, acredito que deve ser usado mais nesse mundo digital. Então, da tua época para hoje, que hoje você consegue fazer um conteúdo que você entrega esse conteúdo primeiro para depois trazer esse... Antigamente, não, você tinha que ligar para dizer para ele que tu tinha uma casa tal. Sim. Né? Hoje, não. Olá, boa tarde, seu Márcio, tudo bem? Me chamo Alexandre Moreira, sou corretor de imóveis da empresa X. Ele já tinha desligado o telefone. Entrando em contato com o senhor para saber... Já tinha ido. Alexandre... Bora falar de números. São 4 empresas no Grupo City. Sim. Né? Hoje... E virão mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. Do cara do kitnet, para quem está em casa acompanhando hoje, em números, só para a gente ter uma ideia, não precisa também especificar muita coisa, mas só para eu ter uma ideia. Hoje o grupo fatura, em média, como? Pode falar sobre isso? Acho legal falar sobre isso. Tá. No último ano, nós tivemos um faturamento bruto. Vamos lá, eu prefiro primeiro falar de quantidade, tá? Certo. Quantidade de vendas. Então, hoje, nós temos somente da construtora contratadas mais de 90 obras. Tá? Estão em andamento. Contratadas. Tá? Eu já te explico qual é a diferença de contratados para andamento. Em andamento, 47. Tá? Então, nós estamos executando em condomínios espalhados por Manaus e região metropolitana, ou seja, Iranduba, o total de 47 obras. Tá? 90% delas, como eu te falei, através do financiamento, aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica ou financiamento de construção em terreno próprio, que é uma modalidade muito semelhante, praticamente igual à aquisição de terreno e construção. E a iniciar ainda mais umas 40... Até o final desse ano, início do ano que vem, que é quando entregam 2 condomínios aqui em Manaus. Então, por isso, eis a diferença. Eu ainda não estou construindo, porque o condomínio ainda não foi entregue. Mas o cliente já projetou, já tem o crédito aprovado. 90, no total, somente com a construtora, tá? Nós já temos contratado mais de 90 obras. O que gera, naturalmente, um VGV. A gente gosta, dentro do mercado imobiliário, de trabalhar muito com essa sigla. O que é o VGV? VGV, Valor Geral de Vendas. Tá? Então, a gente gerou já pela construtora, pela City House Construções, mais de 21 milhões de VGV. Tá. Com quantos empregos diretos e indiretos? Mais de 200.
Hoje eu tenho mais de 200 colaboradores diretos e indiretos envolvidos na City House Construções. É uma empresa do grupo. Tá? Aí eu vou para a imobiliária. Aí a imobiliária. Hoje eu tenho um VGV que eu gero, em média, entre 5 milhões e meio, em média, de VGV. Só que aí, na imobiliária, eu não sou o detentor do produto, diferente da construtora, que o produto é meu. Né? Na imobiliária eu sou um prestador de serviço, ou seja, eu vendo um produto de uma incorporadora que é parceira nossa. Na verdade, a gente tem quase todas as incorporadoras assim, de Manaus, elas são nossas clientes. Né? Então, é onde ficam os corretores, que ficam na imobiliária. Tá? Na construtora, não. O produto é nosso, então... Eu te fiz essa pergunta porque, primeiro, para mostrar para as pessoas que é possível, quando você acredita num sonho, num trabalho sério, você consegue ter uma empresa de sucesso. E também para mostrar para vocês que hoje, com a fatia do mercado imobiliário, o Alexandre consegue caminhar com um crescimento muito legal, apesar dessa inflação, da crise que todo mundo fala, mas o mercado imobiliário, ele continua sendo... Sempre tem alguém querendo mudar de casa, sempre tem alguém querendo mudar de apartamento, querendo vender o seu. Sim. Cara, mas tu falou no começo, inovação, se reinventar, né? O grupo hoje caminha para onde? Qual é o formato? Como é que hoje, quando eu procuro um grupo como o Grupo City, eu vou encontrar o que de inovação nele, para eu continuar buscando vocês para realizar o meu sonho de ter minha casa, ou de construir? O Grupo City, o que ele busca é proporcionar uma rica experiência. Eu acho que hoje há essa... Né, a experiência hoje é muito falada no mercado. Né? O cliente não compra um produto somente, ele quer comprar uma experiência. Né? Então, o que é isso? Imagina, você pode comprar um imóvel onde você você vai recebê-lo. Né? O imóvel tem toda a qualidade, é lindo, é encantador. Que tu fala, ele vai acompanhando. Te dá esse exemplo. Você compra um imóvel, você recebe esse imóvel. Só que quando você adentra, você começa a dizer assim, esse quarto aqui está pequeno, vou aumentar. Esse revestimento aqui eu não gostei, porque a construtora entregou desse jeito, eu troco tudo. Vou lá, compro o meu porcelanato, escolho lá. Essa louça aqui não gostei, eu quero uma preta. Então, você não tem essa opção. Você vai receber o imóvel dentro do memorial descritivo que é pré-estabelecido. Na City House você não vive isso. Eu vou te entregar a louça que você escolher. Eu vou te entregar o revestimento que você escolher. Eu vou te entregar a tomada que você escolher. Então, óbvio que para isso eu tenho tabelas de valores que eu contribuo em cada item. Né? Então, revestimento, X reais. Vaso sanitário, X reais. Torneiras, chuveiros, tomadas. Então, a gente tem uma série de itens que a gente contribui na compra dentro desse caderno de acabamentos, o que dá muito trabalho, Marcinho. Imagina você ir com o setor de compras, que aí é por isso que tem uma grande equipe que acompanha o cliente, que vai, que assessora. Vocês fazem esse trabalho de ir... hoje eu quero ir na loja tal, que eu vou escolher tomadas. Aí vocês acompanham isso. Caramba, então o cara constrói sem ter... meu primeiro comentário, que eu dizia que eu não quero mais construir, mas eu quero participar, né? Justamente. Então, ele essa dor de cabeça, vocês assumem isso. Sim. A operação é participativa, o que gera algo gostoso, algo prazeroso, entende? Essa é a experiência que eu quero que o nosso cliente viva. Pô, isso é muito legal, cara. Nesse momento que a gente está vivendo de um distanciamento, né? De muita gente só pelo celular. A gente busca a aproximação. E fica imaginando você no sábado ir acompanhar a sua obra, que você não teve a dor de cabeça. Só vai lá ver. É sobre isso. E aí, então, contato sempre do cliente ali direto com vocês. E aí tu falou, só
agora tu falou essa frase e me remeteu a uma inovação. O cliente não precisa ir na obra, ele só vai, obviamente, e o terreno é dele, né? Então ele está livre, ele vai quando ele quer, mas o nosso cliente ele tem acesso a um aplicativo que é atualizado semanalmente, onde ele consegue ver através de vários relatórios fotográficos os avanços da obra dele. Então, na tela do celular dele, no smartphone dele, ele entra com login e senha e ele vê o avanço da obra, ele vê o dia a dia, ele vê o relatório diário de obra, ele faz perguntas, ele tira dúvidas. Então, tudo isso está aí sendo entregue para o nosso cliente. Isso é inovar, minha gente. Isso é se reinventar. O cara que não sabia nada de corretagem está dando um show hoje usando a tecnologia para facilitar a vida dos clientes. Pô, bicho, eu sou teu fã, tu sabe disso. E a gente... É verdadeiro. Eu com o Alexandre, a gente já se emocionou junto em momentos, né, de encontro com os corretores, com a equipe dele. E eu tenho o maior carinho de fazer parte, junto com eles, do crescimento deles. Eu acho que eles têm uma história muito bonita para contar. A própria história do Alexandre, ela mexe comigo, porque a gente se identifica. Só fazer uma ressalva. Já moramos em kitnet. A história não é só minha, tá? A história é minha e do Bruno, que é meu sócio, é meu companheiro. Me perdoe, Bruno. Toda vez quando eu falo, poxa vida, o Bruno deve ficar assim, ei, eu! Aqui não chegou somente uma pessoa. Aqui chegaram duas. É verdade. Tá? Então, e momentos difíceis juntos, tudo, momentos de alegria juntos. Tudo que a gente vive hoje deve-se a quatro braços, a quatro mãos. E o Bruno é mais na dele ali, mais observador, mas quando diz isso... É ele que me coloca, às vezes, as rédeas necessárias para eu não tomar algumas atitudes mais loucas do que as que eu já tenho tomado. E eu quero mandar um beijão aqui pro Bruno, agradecer toda vez o carinho que ele tem comigo. Obrigado, parabéns, a sua história junto com a do Alexandre é muito legal de ser ouvida e ser contada. A você que sonha em entrar para o mundo do empreendedorismo, é isso aqui que a gente conversou e não acredite que vai ser só alegria, né? Vai ter momentos também de não acredite. Aliás, é mais se alguém te contar isso, não acredite. E é verdade aquela história. Olha a minha pergunta, uma pergunta, aquele momento da leseira, né? É verdade que um empreendedor trabalha de domingo a domingo? Fazendo uma pergunta para corretor. Então, eu tenho buscado, inclusive, algumas mentorias de como não viver mais isso. Mas, Alexandre, o corretor no domingo, ele vai lá para a obra. O corretor, ele é o profissional às avessas, né? Então, ele trabalha justamente onde todo mundo descansa, né? Que é o tempo que, por exemplo, você tem com a tua família. Obra. Eu, quando não era corretor, eu dei maior trabalho para corretor, porque eu adorava visitar os apartamentos decorados, as casas. No final de semana? Eu acabei com a vez de atendimento de vários corretores, porque eu ia como fosse comprar o imóvel e eu não tinha nem R$1 para mas adorava entrar no apartamento, achava tão bonito, aquilo tudo decorado. Olha, eu sou apaixonado por coisas de casa, lojas de casa. Tem um tecido para casa, essas coisas. É uma coisa que eu adoro. Eu não sei porquê, mas eu gosto. Fico horas olhando ali. Somos dois. E toda vez que eu entro numa loja dessa, que eu vejo um quarto montado, eu quero mudar. Eu estava conversando com a Karen esses dias, que é minha esposa, né? Eu falando para ela, no dia que eu ganhar muita grana, eu quero ter prazer disso. Tipo, olha, eu quero esse quarto lá em casa. Mas só não tem no estoque, então desmonta esse. Leva esse showroom para lá. Porque, cara, o showroom é muito legal, né? Eu gosto de ficar olhando aí, eu me pergunto, por que eu não fiz isso lá em casa? Não é não? E isso, eu acho que é uma isca muito legal para o corretor vender, né? Sim. É uma ferramenta de venda formidável, assim, é um facilitador de venda para o corretor. Eu morei num apartamento, tinha 42, 49 metros quadrados. Parecia que tinha 100, né? E eu me perguntava, cara, eu estou aqui vendendo essas casinhas. Aí já é a City Home Design, aí são os móveis planejados que fazem isso. Aí eu dizia assim, como é que a City fez isso, bicho? Porque o meu apartamento é menor do que esse. Esse é menor do que o meu apartamento. Fica tudo tão bonitinho. E agora é uma febre, né, no Sudeste, por aí, de micros apartamentos
com tudo. São os lofts. Os lofts. Cara, Alexandre, eu quero te agradecer, cara, mais uma vez, por estar aqui com a gente, compartilhando a tua história. Eu quero muito que essa história do Alexandre chegue até você, que sonha em ser corretor, mas não entende nada, assim como ele não entendia. Vamos, tamo junto, eu te ensino. Obrigado. Eu que agradeço, Marcinho, de verdade, de coração. Obrigado, tá? eu. Pelo espaço, pelo convite, pela conversa que foi tão natural. É verdade. Realmente tu tinha me falado, tipo, deixa comigo que eu te levo, né? E de fato não senti nervosismo, não sou acostumado, tá? As minhas redes sociais não são legais. As minhas pessoais, das empresas são. Tá um show. Mas as minhas pessoais não sou, ainda não entrei nessa onda de blogueirinho, não. Mas, cara, muito obrigado, foi muito bacana. E aproveitar para te fazer o convite para todo mundo que estiver assistindo. Nesse próximo final de semana, sem ser nesse, na verdade no dia... Nós estamos em setembro. E só para lembrar, porque para quem assistir depois de um ano, 6 meses, vai dizer, nossa, já foi. Tá. Mas só estamos no dia 21? 21 de setembro de 2022. Dias 29, 30 e 1º de outubro, o Grupo City vai estar participando de um evento lá na Arena da Amazônia, que é o Arena Casa Nova. Convido a todo mundo que for possível comparecer ao evento, visitar, vai ter Chique Bazar, vai ter várias oportunidades de negócios dentro desse evento e a gente vai ir para o evento, nós iremos para o evento lançando aí 22 casas. A casa ficou linda, a fachada ficou linda, casas pequenininhas, 51 metros quadrados, mas para atender a um público que anseia muito pela casa própria. E casa, gente, terreno de 300 metros quadrados, haja quintal para essa casa. Imagina uma casa de 51 num terreno de 300, né? Pode inventar então, cachorro. Haja quintal, pode inventar cachorro. Então, com um preço muito atraente, muito acessível, realmente, eu tive essa preocupação, tá? A casa ficou linda, não parece uma fachada de uma casa de 51 metros quadrados. A gente vai estar lançando essa casa lá, mas o convite fica para você participar do evento, que eu acho que vem muitas novidades aí no mercado, tá? Arena Casa Nova. Diga assim, quer saber mais? Arrasta para cima. Arrasta para cima, entra no Instagram, @vempracity e @city.construções. Senhoras e senhores, Alexandre Moreira, o corretor que não sabia nada e que hoje tem um grupo de sucesso no mercado imobiliário. Beijo para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Valeu. Tchau, maninho. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau. Tchau.